Amigos, agora falta a intervenção nos estados e nas capitais desses estados. A intervenção federal praticamente já ocorreu. O Bolsonaro levou lá para o Poder Executivo Federal os generais de linha dura. São todos generais muito queridos, educados, simpáticos. O Mourão não tem como não se gostar dele, mas são generais de linha dura. Os senhores não acham que são generais complacentes com essa situação política e ideológica, e o caráter dessas autoridades e instituições brasileiras. Mesmo mudando o governo federal e as instituições atreladas ao governo federal, vai demorar 20 anos para mudar o Brasil, talvez 30. O Bolsonaro levou o juiz Moro, que é fantástico, mas vai ter atuação lá no Ministério da Justiça. Levou também o ministro do Exterior, que é uma pessoa com convicções parecidas com as nossas, de patriotas, intervencionistas, nacionalistas, mas querendo o comércio internacional, né, com todos os países. E o ministro da Educação. Mas, para mudar realmente, nós temos que ocorrer uma intervenção federal nos estados, porque cada estado tem centenas de instituições, secretarias e depois os municípios. Então, o governo federal vai conseguir mudar essas instituições, essas leis federais, mas que não vão afetar o cidadão que mora numa cidade pequenininha. Tem cidades pequenininhas de agricultores que a Câmara de Vereadores e o prefeito aprovam leis proibindo os cidadãos de terem horta em casa ou plantarem o seu milho, o seu feijão e a sua macaxeira, mandioca, aipim. Então, é fantástico isso. É a dominação total da população. E nós sabemos que a grande maioria dos funcionários públicos, dos professores e de todos os outros funcionários públicos, a metade deles foram colocados para fazer campanha para a esquerda radical, o socialismo, o comunismo radical. Então, isso não vai ser mudado somente mudando as instituições federais, INCA, FUNAI e várias instituições federais, ligadas ao Poder Executivo. Fora as três instituições principais brasileiras, que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, tem que também haver uma mudança aí, uma leve intervenção nessas instituições aí do Poder Legislativo e Judiciário. Tem muitos juízes e gente do Ministério Público, pessoas do Ministério Público corretíssimas, honestas, patriotas, querem o bem do Brasil, julgam com decência, não estão ligados a máfias, mas existem exceções que eu acho que são até muitas. Eu não consigo, assim, já tentei me informar com advogados e alguns juízes amigos meus para saber a percentagem desses juízes da primeira, segunda, terceira instância, qual é a ideologia política deles, se eles querem o bem do Brasil, se são honestos, se dá para confiar nos laudos deles, né, nas decisões jurídicas deles, se são influenciados por advogados ou por outra coisa. Então, meus amigos, nós precisamos agora começar já esse movimento para que ocorra também a intervenção nos estados e nas capitais. Os estados também são riquíssimos e há a possibilidade de se roubar muito e de fazer leis burocráticas criminosas. Os municípios também são ricos e eles também podem fazer leis criminosas, vagabundas, para atrapalhar a vida do cidadão mais pobrezinho, do agricultor pobrezinho, para ficar com o agricultor na coleira e pagar lá uma taxinha, e depois vão aumentando as taxas para esses pequenos agricultores. Essas leis do meio ambiente dos municípios, as que tem lá no federal, no IBAMA, no ICMBio, tem nos estados, no meio ambiente, nos órgãos do meio ambiente dos estados.
e também dos municípios. Então, meus amigos, vamos começar cada vez mais, porque a intervenção federal já ocorreu. Vamos analisar aí a equipe do Bolsonaro. 80% é gente linha dura mesmo. Não? Os generais que estão, esses generais do Exército que estão, e alguns das Forças Armadas, Marinha Aeronáutica, que vão estar próximos lá do poder central do Executivo, é gente linha dura. É linha dura mesmo. Todos simpáticos, mas são linha dura. Eles amam o Brasil, amam o povo brasileiro. Eles querem o bem do Brasil. E se não houver uma mudança maior, o Brasil não vai mudar, meus amigos. Vai mudar muito pouquinho, muito pouco. Para haver uma mudança maior mesmo, nós temos que exigir e fazer movimentos. O movimento político já começou, pela intervenção federal, pela intervenção militar, que englobaria tudo, né? O poder federal, o poder estadual e judiciário e tudo, né? Mas o povo escolheu, junto com alguns militares, que fosse feita a eleição, o Bolsonaro foi eleito, agora se assessorou e aproximou e levou para junto dele todos esses poderosos, generais poderosos, linha dura. Agora vamos aumentar logo essa movimentação pela salvação do Brasil e salvação do povo. Pessoal, compartilhe, por favor. Vamos continuar falando mais. Eu e mais outras pessoas estávamos pensando em lançar esse movimento pela intervenção nos estados e capitais só depois da posse do Bolsonaro e do general Mourão. Mas nós podemos começar a falar já. Vamos falar já, vamos fazer manifestações. A posse do Bolsonaro está garantida e do general Mourão. Um abraço, pessoal. Boa sorte e bons momentos. Compartilhe, por favor.